Essa semana, o Supremo Tribunal Federal recebe as alegações finais das defesas dos réus do chamado Núcleo 1 do plano de golpe. E aí, Luísa Martins, você apurou que Luiz Fux deve cumprir com essa prerrogativa, ou pelo menos com essa frase, e defender aí um alívio numa eventual pena a Jair Bolsonaro. Uribe, as alegações finais, elas... Oi, Tainá, ainda não tinha te visto hoje aqui na tela. Boa tarde para você. Não quero atrapalhar. Não, imagina. Princesa. As alegações finais, elas são a última etapa antes do processo estar pronto para o julgamento de mérito, né? O julgamento de condenação ou absolvição. Então, a partir da entrega dessas alegações finais, o ministro Alexandre de Moraes vai abrir ali um tempinho para os ministros analisarem todos esses memoriais e aí vai pedir para o ministro Cristiano Zanin pautar uma data ali na primeira turma para esse julgamento. O que se tem falado nos bastidores do Supremo, Uribe, Tainá? É o seguinte, o ministro Luiz Fux, durante esse julgamento de mérito, ele deve votar pela condenação dos réus, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não é esperado, pelo menos pelo que se tem até agora de informações, um pedido de vista ou mesmo um voto pela absolvição. Mas ele deve propor, deve sugerir no seu voto uma pena menor, uma pena mais branda, não só para Bolsonaro, mas para todos os outros réus desse núcleo 1, né? Desse núcleo considerado crucial, fundamental aí, e que, segundo a PGR, inclui os líderes dessa suposta organização criminosa que buscava dar um golpe no país ali no fim de 2022. E isso, por que tem se falado sobre essa possibilidade de Fux dar esse alívio nas penas? Isso tem base nos votos que Fux tem proferido nos casos das ações penais dos envolvidos no 8 de janeiro. Fux entende que 2 dos crimes que são atribuídos pela PGR a essas pessoas do 8 de janeiro e que também são atribuídas para os réus do Núcleo 1 devem se sobrepor. As penas não devem se acumular, é como se uma absorvesse a outra, é o chamado princípio da consunção, né? Então, o crime de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, na avaliação do ministro Luiz Fux, um é caminho para que o outro se concretize. Então, por isso, as penas não devem se somar, mas se sobrepor. E aí, com isso, é uma pena que ficaria menor no cálculo da dosimetria, o cálculo final ali da dosimetria da pena. Nas suas alegações finais, Uribe, Tainá, a PGR foi contra essa possibilidade. A PGR coloca que são 2 delitos autônomos e que as penas, sim, previstas para cada um na legislação, devem se acumular, né? Então isso levaria, né, se for esse o entendimento da Corte, levaria a uma penalidade, uma punição bem maior do que se for aplicado o princípio da consunção. Fux entende, então, que existe isso, né, que um dos crimes ele é um caminho... Um dos crimes se concretiza por meio do outro, vamos colocar assim. Então, assim, se uma pessoa invade uma casa para cometer um furto, ele responde pelo furto e não pela invasão de domicílio, entende? Então, é como se fosse uma analogia para a gente entender melhor como que acontece isso de um crime absorver o outro. Por isso, as penas que devem ser sugeridas pelo ministro Luiz Fux devem ser menores do que aquelas propostas por Moraes, mas ainda assim com uma grande chance, uma grande tendência, né, de o voto de Moraes, que é mais severo, deve ser mais severo, prevalecer nesse julgamento.